Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nós vamos continuar a comunhão sobre o Evangelho de João, capítulo 8. Nessa porção, nós vimos o caso daquela mulher adúltera, como ela foi levada à frente do Senhor, porque os fariseus queriam condená-la usando o Senhor, e vimos como o Senhor se manifestou de uma maneira tão maravilhosa. E nós vimos ali realmente o desejo de Deus de salvar a todos. E na parte final desse episódio, em João 8:11, 10 e 11, diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? No versículo 11 diz, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nós podemos ver nessa porção, principalmente no versículo 11, dois pontos. Em primeiro ponto, quando o Senhor diz: nem eu tampouco te condeno. Ela tinha pecado, mas o Senhor queria salvá-la, e o Senhor estava perdoando, baseado na obra que Ele iria ainda fazer ali na cruz. E Ele falou algo: vai e não peques mais. Essa expressão, vai e não peques mais, mostra que o Senhor iria providenciar um caminho para que ela não pecasse mais. E isso está no versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, significa, quem me segue não vai ficar pecando. Correto? Ele diz, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós vemos o contraste entre as trevas e a luz. Nós temos a luz do mundo que ilumina, que expõe, e nós temos a luz da vida que nos capacita a vencer. E para compreendermos João 8:12, nós precisamos de primeira epístola de João. Essas porções estão conectadas. 1 João capítulo 1. Nós vimos já que, de uma maneira bastante rápida, que 1 João capítulo 1, dos versículos 1 a 4, que diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Nessa introdução, nesses primeiros 4 versículos de 1 João, nós podemos ver o seguinte, que o nosso contato com o Senhor, que é o verbo da vida, faz com que nós sejamos introduzidos na comunhão com Deus. E nessa comunhão com Deus, nós temos alegria. Isso aqui é um breve resumo desses primeiros 4 versículos.
Então, e aí nós temos algo muito especial no versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aqui nos revela que Deus é luz. Nos primeiros 4 versículos fala que ao contactarmos o Senhor, que é o verbo da vida, a palavra da vida, nós somos introduzidos na comunhão com Deus, e esse Deus é luz. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aqui está um caminho prático de seguir o Senhor como a luz do mundo e ganhar o Senhor como a luz da vida. É por meio da nossa comunhão com Deus. E aí no versículo 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, se porém andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui mostra que ter contato com a luz é manter comunhão com Deus. E quando mantemos comunhão com Deus, nós não andamos nas trevas. Isso quer dizer, nós não pecamos. Quando eu estou em comunhão com Deus, eu não peco. Mas se eu estou na comunhão da carne com Satanás, eu estou prestes a cair, correto? Daí eu peco. Essa é a grande diferença. E nós vimos na última comunhão que tivemos, que 1 João, capítulo 1, dos versículos 5 até 9, 5 até 10, na verdade, mostra o quê? Mostra a questão da nossa comunhão com Deus. Se nós não tratarmos com as trevas, com as coisas do pecado, nós não vamos perder a nossa salvação, mas nós vamos perder a nossa comunhão com Deus. Qual é a realidade da nossa comunhão com Deus? Eu gostaria de usar uma porção da palavra de Lucas, capítulo 18, os versículos 9 até 14, para poder dar um exemplo que o Senhor dá a respeito da comunhão com Deus, a respeito da oração. Lucas 18, a partir do versículo 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Por que essa afirmação é uma afirmação importante e tem conexão com João 8? Porque em João 8, nós vemos aqueles fariseus, aquelas pessoas que queriam condenar aquela mulher. Eles se apresentavam, eles se consideravam justos, melhores do que aquela mulher, tá certo? Por isso que estavam fazendo isso com aquela mulher. E desprezavam aquela mulher. Então nós vemos aqui uma porção que o Senhor exemplifica, mostrando essas duas pessoas. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Aqui temos 2 pessoas que foram ter comunhão com Deus, que foram orar.
Um confiava em si mesmo, se considerava justo e desprezava os outros. Esse era o fariseu. E olha só, ele, posto em pé, orava de si para si mesmo. Aqui o Senhor Jesus mostra que todos nós podemos cair nesse erro. Nós todos temos uma prática de oração, não é? A nossa oração é a nossa comunhão com Deus. Mas qual é a nossa atitude no momento da oração? O que é que nós sentimos no momento da oração? Por que eu acho essa parte importante? Porque nós temos hoje que aprender a ter comunhão com Deus. Disso depende a nossa vitória, disso depende a nossa força, disso depende o nosso crescimento. Quando eu oro, quando você ora, nós estamos orando para Deus ou oramos de nós para nós mesmos? Que tipo de coração? As palavras que nós falamos, nós estamos falando para Deus ou nós estamos falando para nós mesmos? O Senhor Jesus que falou essa parábola. Isso mostra que é possível alguém estar orando de si para si. Irmãos, essa é uma palavra de grande advertência para nós. Olha só o que ele dizia, o que esse fariseu disse, aliás. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. O sentimento dele, eu sou bom. Puxa, Deus, que bom que eu sou tão bom, eu não sou como os demais. Aqui nós temos um coração de desprezar os outros. Aqui tem um coração de orgulho. Amado irmão, amada irmã, na nossa oração, na nossa comunhão pessoal com Deus, existe ou não um pouco disso? Principalmente se você tem um problema com algum irmão ou com alguma irmã, daí você vai orar e o seu sentimento, ainda bem que eu não sou que nem aquela irmã. Espera aí, nós estamos falando para Deus ou estamos falando para nós mesmos? Sabe por quê? Porque quando nós falamos para Deus, tem certas coisas que nós não temos coragem de falar. Mas se nós estivermos falando para nós mesmos, nós temos coragem. Você entende o que eu quero dizer? Porque Deus é luz. Deus, quando nos ilumina, expõe a nossa situação. Quem consegue ir diante de Deus de cabeça erguida? Olha a Bíblia, todos aqueles que viram a Deus se prostraram, caíram. Porque Deus é santo. Nele encontramos santidade e justiça. Quem de nós é tão puro, tão limpo, que pode tocar santidade e justiça e estar ali de pé? Daí ele disse, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só, pior ainda, ele foi apontar um cara ainda. Ainda bem que eu não sou como ele. Ele diz, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Isso quer dizer o quê? Ele estava falando para Deus, Deus, olha tudo o que eu estou fazendo. Ele estava confiando em si mesmo, na sua própria justiça.
Quando eu confio em mim mesmo, eu desprezo os outros. Olha só, aqui diz que o Senhor diz, 2 homens subiram ao templo para orar. Um não orou para Deus, ele orou para si mesmo. E podemos ver 5, podemos dizer, a oração dele era cheia de eu. Então, nessa oração, pode haver 4 ou 5 vezes que ele fala o eu. Eu te dou graças, eu não sou como os demais, eu não sou como este publicano, eu jejuo, eu dou dízimo. Ele não foi orar. Na verdade, ele foi informar para Deus como ele era bom. Irmãos, algumas vezes nós oramos assim. Olha só, eu vou dizer uma coisa. Quando eu me considero bom, eu não sinto necessidade de Deus. Na minha oração, a pessoa não consegue tocar o desespero que eu tenho de que eu preciso de Deus. Os irmãos compreendem? Quando eu acho que eu sou bom, eu não tenho necessidade de salvação. Mas quando eu vejo quem eu sou de verdade, eu sinto um desespero. E daí, se eu oro, as pessoas podem sentir, na oração ele tem desespero por Deus. Ele está orando é para Deus. Quando nós oramos de nós para nós mesmos, nosso foco é a nossa própria pessoa. E nós queremos fazer as nossas próprias coisas, nossa própria vontade, os nossos próprios planos. Agora, ao você ver a oração do publicano estando em pé, longe. Ele aqui diz, longe. Ele se sentia indigno. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Aqui nós vemos alguém que recebeu luz, que sabe, eu sou um pecador. Um pecador assim sente desespero por Deus. Quando ora para Deus mesmo. Ele batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Batia no peito porque lhe doía interiormente. E não bateu uma vez, ele batia no peito, era um ato contínuo. E ele disse, sê propício a mim, pecador. Essa é uma palavra muito importante, propício. É ligado à questão do propiciatório, a obra da expiação de Cristo. Senhor, olha quem eu sou. Mas houve um sacrifício por mim. E eu quero que, baseado nesse sacrifício, você seja propício a mim. Então, não tinha nenhuma confiança em si mesmo. Ele orou baseado na misericórdia do Senhor. Então,
Aqui podemos ver humildade, porque via sua verdadeira situação. Alguém que estava na luz. Aquele fariseu podia ser bom, mas estava nas trevas. Ele não via a sua própria condição. O Senhor mostra alguma coisa. Mostra aqui 2 princípios importantes. Se eu sou orgulhoso, eu não consigo orar de verdade. Porque se eu sou orgulhoso, eu oro de mim para mim. Para mim mesmo. Segundo, se eu desprezo os outros, também não consigo orar de verdade. Minha oração não é contada diante de Deus. Então, nessa situação, nós podemos ver, precisamos dar atenção à nossa comunhão com Deus, e a nossa comunhão com Deus vem de nós estarmos na luz, iluminados pela palavra de Deus, iluminados pelo próprio Deus, abrindo o nosso coração. E nós vendo a nossa verdadeira condição, nós tomamos posse de tudo que Deus preparou para a nossa propiciação, para a nossa salvação. Isso faz com que nós tenhamos, então, verdadeiramente uma comunhão com Deus, e uma comunhão com Deus que gera vida e que não faz com que eu peque mais. Entendeu? Olha só. Vamos ver agora 1 João capítulo 1, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós podemos ver que o apóstolo João dá muita ênfase para isso aqui. Não diga que você não peca. Nós fomos salvos, mas isso não quer dizer que nós não pecamos mais. Nós fomos salvos, temos agora repúdio pelo pecado. Antes nós amávamos o pecado, hoje nós não amamos o pecado. Nós odiamos o pecado, nós rejeitamos o pecado. Antes buscávamos o pecado, hoje não, nós buscamos ao Senhor. Mas, se nós pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui houve uma mudança de vida. E se eu sei que eu peco, eu sei que toda vez que eu peco, minha comunhão com Deus é cortada. E eu tenho que pedir, eu tenho que aplicar o sangue, tá certo? Eu tenho que restabelecer a comunhão com Deus. É o que está no versículo 7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso quer dizer o quê? Que nós sempre tratamos com as coisas que cortam a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus é alguma coisa importante em nossa vida. Digamos que eu e o Nélio brigamos. Daí o Senhor, briguei com o Nélio, bom, minha comunhão com Deus, eu tenho que resolver esse problema, né?
Daí eu digo para Deus, ó Deus, o negócio é o seguinte, a culpa é do Nélio, a culpa não é minha. Mas Deus diz para mim, não, você tem que ir lá e pedir perdão por Nélio. Não, de jeito nenhum, ele que está errado. Não é uma questão de quem está certo ou quem está errado. A questão é que nós temos que solucionar o problema. E se eu dou valor à comunhão com Deus, eu pago o preço. Os irmãos compreendem? João dá muita importância à comunhão com Deus. E ele diz, eu quero que vocês tenham comunhão com Deus, porque é aí você vai ter alegria completa. É aí que você vai estar andando na luz, crescendo na vida. E olha só, capítulo 2, versículo 1 de 1 João. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está vendo? Então ele diz de uma maneira muito clara, por que eu estou escrevendo isso aí? Porque eu não quero que vocês pequem. E eu quero enfatizar novamente, hoje vivemos numa sociedade onde não existe mais o conceito do pecado, mas o povo de Deus tem o conceito do pecado porque é o que a palavra de Deus diz. O mundo pode não ter, mas nós temos. O mundo pode não usar essa palavra pecado, mas nós usamos e falamos. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas olha só, louvado seja o Senhor pela segunda parte. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então João escreve para nós para que nós não pequemos. Porque a vida que nós ganhamos agora é uma vida que não ama o pecado. É uma vida que foge do pecado. Mas ainda estamos em nossa carne, estamos ainda nesse corpo mortal, temos ainda as fraquezas. Então, a Bíblia mostra claramente, e João mostra claramente. Eu não estou dizendo que você não vai pecar mais, né? Não vai cometer mais nenhum pecado. Mas eu sei que você não quer pecar, mas se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. João escreveu para que nós não pequemos. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, um intercessor. Alguém que pede ao Pai por nós. Isso mostra que o Senhor Jesus é aquele que está do nosso lado. Ele conhece a nossa pessoa. Ele intercede por nós junto ao Pai. Ele é aquele consolador. Ele é aquele que nos fortalece. E aqui diz, no versículo 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele pagou por nós. Salário do pecado é a morte e foi pago. Mas qual é o aspecto doce desse versículo? É que o Senhor Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é Jesus Cristo o justo. Aqui mostra uma coisa maravilhosa. Aqui chama Deus de Pai, que é o Pai do Senhor Jesus e Pai nosso também, nosso Pai. Isso quer dizer que agora,
Se eu pequei, é um problema entre eu e meu pai. Agora virou um assunto de família, da família de Deus. Eu tenho o Senhor Jesus como meu irmão primogênito, meu irmão maior, que é a propiciação, e ele diz para o pai, ele errou. Ele errou. E eu paguei por ele, se lembra? Paguei por esse erro. Daí ele é aquele que nos traz a reconciliação. Isso é uma coisa maravilhosa. E aí, então você pode ver, se eu estou na comunhão com Deus, no meu interior eu não tenho mais o desejo de pecar. Mas eu sofro tentações. E nas vezes que eu falho, eu tenho sangue. E eu tenho um advogado que intercede por mim. Agora, nessa comunhão com Deus, existem ainda alguns outros sinais importantes, que está no versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Se eu conheço a Deus, se eu conheço a Deus de verdade, porque eu tenho comunhão com Deus, se eu conheço a Deus com realidade, porque estou debaixo da sua luz e nessa constante comunhão com Ele, qual é o resultado da minha vida? Eu guardo os mandamentos do Senhor, eu obedeço a palavra de Deus. Por quê? Porque eu amo o Senhor. E porque eu amo o Senhor, eu guardo a palavra de Deus. E o versículo 4 diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se eu digo, eu estou na comunhão com Deus, eu conheço Deus, mas eu não obedeço a palavra de Deus, a Bíblia diz claramente aqui, eu sou mentiroso. Em mim não está a verdade. Por quê? Porque eu não obedeço a Deus. Quem conhece a Deus, ama a Deus. Ama a palavra de Deus. Então, nós vemos a preocupação de João em que nós tenhamos um viver com Deus de verdade, não de boca. E olha só o versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Se eu amo a palavra de Deus, se eu guardo a sua palavra, nele, nem Deus verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor dele. Nisto sabemos que estamos nele. Quer dizer, eu amo a Deus e eu amo os irmãos. É o sinal de que eu tenho comunhão com Deus. E eu conheço a Deus de verdade. Você sabe, o apóstolo João é como um velho pai. Ele disse assim no versículo 1, filhinhos meus, o que ele quer ver na gente é a realidade. E ele diz assim, eu não quero que vocês enganem a si mesmos. E olha só, quer ver, ó. O apóstolo João diz assim, eu não confio muito no que você fala, eu quero saber o que você está vivendo.
Tá? Obrigado. Eu não confio no que você está falando. Eu vou saber se é verdade vendo como você está vivendo. Olha só, em 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui nós temos alguém que diz, eu tenho comunhão com Deus. Mas todo mundo pode ver que ele anda nas trevas. Aí João está falando, você está mentindo. A verdade, você não está praticando a verdade. Porque você diz que tem comunhão com Ele, mas anda nas trevas. Está vendo? Então, João está alertando a gente. Eu quero ver os sinais, os sintomas seus, para saber se você está realmente na comunhão com Deus. E olha só, e aqui também é a mesma coisa. Ó, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos. Conhece a Deus? Conheço, mas não está nem aí com a palavra de Deus. Daí João diz assim, isso é mentiroso. Tá? Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Então ele diz assim, você conhece a Deus, está tendo comunhão com Deus? Deus dá uma olhada. Ah, está andando na comunhão com Deus, está andando na comunhão com os irmãos, né? Está sempre confessando os pecados. Realmente está andando na luz, né? Está tendo comunhão com Deus. Ah, ama a palavra de Deus. Puxa, que bom, ele ama a palavra de Deus. Então está tendo comunhão com Deus, sim. Conhece a Deus. Daí ele diz assim, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Ah, você permanece em Deus? Permaneço. É só dar uma olhada. Você anda como o Senhor andou? Tá certo? Então, João aqui está nos ajudando, amados irmãos. Dessa maneira, nós podemos saber a nossa verdadeira condição. E aí, tem mais um outro sinal importante. A partir do versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Que mandamento é esse? É que nós devemos amar uns aos outros, né? Tá certo? E o versículo 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então aqui novamente tem o outro aspecto. Se eu estou na luz, eu amo meu irmão. Tá vendo? Então, amar a palavra de Deus e agora é amar os irmãos, tá? Versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Versículo 10. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Como é bom podemos receber essa palavra do Senhor. Se eu digo que estou na luz, se eu digo que eu conheço, que estou em comunhão com Deus, mais um sinal vai se manifestar na minha vida, é o amor pelos irmãos. Está vendo? Então, se eu tenho o Senhor, eu sigo, tenho o Senhor como a luz do mundo, eu o sigo, aí eu vou receber a luz da vida. E essa luz da vida, na minha vida, me governa,
E eu não andarei nas trevas, eu irei amar a palavra de Deus e eu irei amar os irmãos. Esse é o segredo do vai e não peques mais. Amém? Isso quer dizer, irmãos, é possível vencer o pecado. Não se deixe dominar pelo pecado dizendo não tem jeito de vencer o pecado. Tem. O que nós precisamos é mais da vida de Deus. Quanto mais da vida de Deus nós temos, mais nós vencemos o pecado. Amém? E então, essa porção de 1 João capítulo 1, versículos 1 e 2, nessas porções que nós lemos, que nós temos essa conexão com o Evangelho de João capítulo 8, na parte dos versículos 11 e 12. Que o Senhor possa nos abençoar. Olha, a obra redentora de Cristo tem um poder tremendo. Vamos tomar posse. Vamos tomar posse. E vamos aplicar para as nossas vidas. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nessa semana. Tá bom?